Seja bem-vindo ao mundo marcial. Hoje, vamos mergulhar em um dos sistemas de combate mais letais já criados, um estilo tão eficiente que se tornou a arma secreta das forças especiais britânicas e australianas. Estamos falando do Gouxingquai, a arte marcial desenvolvida pelos irmãos Warfield, que mistura jiu-jitsu brutal, técnicas de judô incapacitantes e táticas de guerra moderna. Se você quer entender como os soldados de elite treinam para sobreviver em combates reais, não perca este vídeo. Os irmãos Warfield, os pioneiros do Gouxingquai. No início dos anos 1950, no sul do país de Gales, os irmãos Gordon e John Warfield cresceram em um ambiente onde a disciplina e a resiliência eram valores fundamentais. Desde muito jovens, demonstraram um fascínio incomum por artes marciais e técnicas de combate, influenciados por histórias de guerreiros samurais e relatos de operações militares. Seu primeiro contato com as artes marciais veio através de livros antigos de judô e jiu-jitsu tradicional japonês, que seu pai, um ex-militar, lhes presenteou. Esses livros, escritos em inglês e com ilustrações detalhadas de técnicas de projeção, imobilização e estrangulamento, tornaram-se seus guias de treinamento. Os primeiros experimentos em combate. Sem acesso a um dojo formal, os Warfield improvisavam. Treinavam em campos abertos, onde praticavam quedas em gramados e terrenos irregulares. Celeiros abandonados, onde testavam técnicas de imobilização contra paredes e em espaços confinados. Encontros com amigos mais velhos, que serviam como cobaias para testar a eficácia de golpes e contra-ataques. Eles desenvolveram um método de aprendizado por repetição extrema. Se uma técnica não funcionasse após 100 tentativas, era descartada ou reformulada. A influência de Kenshiro Abe, um mestre japonês. Em 1955, os Warfield tiveram a oportunidade de treinar com Kenshiro Abe, um mestre, que havia se mudado para o Reino Unido. Abe era um discípulo direto de Jigoro Kano e Morihei Ueshiba, trazendo consigo um conhecimento profundo das artes marciais japonesas. O treinamento sob Abe. Abe não apenas ensinou-lhes técnicas refinadas, mas também introduziu conceitos fundamentais, como quebra de equilíbrio, a arte de desestabilizar o oponente antes de aplicar uma técnica. Princípio da suavidade, usar a força do adversário contra ele mesmo. Distância e timing, saber quando entrar, controlar e finalizar um confronto. Foi durante esse período que Abe reconheceu a abordagem única dos Warfield e sugeriu que seu sistema fosse batizado de Warfield, termo que pode ser traduzido como Associação da Verdadeira Proteção ou Escola do Espírito de Defesa, a estruturação do Gouxingquai como sistema de combate. Os Warfield não queriam criar apenas mais um estilo de jiu-jitsu, eles buscavam um método de combate realista, adaptável a qualquer cenário. Para isso, dividiram o Gouxingquai em 3 pilares: jiu-jitsu combativo, grappling e controle. Técnicas de arremesso, adaptadas para terrenos irregulares e combate em ambientes urbanos. Técnicas de imobilização, com foco em finalizações rápidas, como chaves de braço e estrangulamentos. Luta no chão, influenciado pelo judô, mas com adaptações para situações onde o uso de força bruta era necessário. Golpes traumáticos, aprendizado de ataques de áreas sensíveis como garganta, olhos, plexo solar e joelhos. Golpes com armas improvisadas, uso de facas, bastões e até mesmo objetos cotidianos como canetas e cintos. Combate tático, aplicação militar e policial. Desarmamento de oponentes armados, facas, pistolas, rifles. Controle de multidões e prisão de suspeitos sem uso excessivo de força. Técnicas de sobrevivência em ambientes hostis, florestas, desertos, áreas urbanas. Adoção pelo SAS britânico e australiano. No final dos anos 1960, o SAS, Serviço Aéreo Especial, buscava métodos de combate corpo a corpo mais eficientes para suas operações. O Gouxingquai chamou a atenção devido à sua abordagem direta e brutalmente eficaz. Treinamento das Forças Especiais. Os Warfield foram contratados como instrutores e adaptaram o Gouxingquai para operações antiterrorismo, neutralização de sequestradores em ambientes fechados. Interrogatórios e controle de prisioneiros, técnicas de mobilização sem causar dano permanente. Combate em ambientes hostis, como selva e desertos,
onde o equilíbrio e a adaptação são cruciais. Técnicas de chaves usadas pelo SAS. Algumas das técnicas mais utilizadas incluem chaves articulares, para imobilizar ou incapacitar rapidamente. Estrangulamentos, usados em operações silenciosas. Movimentação corporal, para evitar golpes e criar aberturas para contra-ataques. O legado do Goshin-Kwai hoje. Atualmente, o Goshin-Kwai não é apenas um sistema militar, é também ensinado em academias de artes marciais e unidades policiais em todo o mundo. Sua filosofia permanece. Não há regras em uma luta real. A única meta é sobreviver. Os irmãos Warfield nunca buscaram fama, mas seu estilo continua sendo um dos métodos de combate mais respeitados entre forças especiais, provando que a verdadeira eficácia nasce da adaptabilidade, disciplina e vontade de evoluir. Curiosidades. O Goshin-Kwai foi um dos primeiros estilos ocidentais a incorporar técnicas de silêncio e assassinato treinadas pelo SAS. Gordon Warfield uma vez disse: se sua técnica não funciona contra um soldado armado, ela não serve para nada. O Goshin-Kwai não é apenas uma arte marcial, é uma ferramenta de guerra, moldada na realidade do combate. O Goshin-Kwai é uma fusão de Jujutsu tradicional, Judô e táticas militares modernas, adaptadas para cenários reais de alto risco. Técnicas de queda e projeção são projetadas para causar dano máximo ao adversário, especialmente em superfícies duras, como concreto ou terrenos irregulares. Impacto direto na cabeça ou coluna. Muitas técnicas são adaptadas para arremessar o oponente de modo que ele caia sobre o pescoço ou ombros. Uso do ambiente. O lutador é treinado para usar paredes, escadas ou obstáculos para potencializar o dano da queda. Minimização de risco próprio. O praticante aprende a se proteger ao derrubar o adversário, evitando contra-ataques. Técnicas de imobilização e controle. Prioriza finalizações rápidas, sem depender de força bruta. As imobilizações são dolorosas e incapacitantes, projetadas para quebrar articulações se necessário. Foco em articulações vulneráveis, punhos, cotovelos, ombros e joelhos são alvos primários. Pressão em pontos nervosos são integradas para aumentar a dor e o controle. Transições rápidas. Se uma técnica falha, o praticante muda instantaneamente para outra. Técnicas de golpes traumáticos. Os socos e chutes são para incapacitação imediata. Golpes em pontos vulneráveis, olhos, garganta, plexo solar, virilha e joelhos são alvos constantes. Uso de armas naturais, cotovelos, joelhos e cabeçadas são priorizados em curta distância. Treinamento em cenários realistas, os golpes são testados contra oponentes resistentes e em situações de estresse. Técnicas de combate no chão, foque em escapar ou finalizar em segundos. Fuga e evasão prioritárias. Se um soldado cai no chão em uma zona de guerra, ele precisa se levantar rápido. Finalizações brutais. Se for necessário imobilizar, será com quebra ou estrangulamento. Uso de facas e armas improvisadas. Treinamento para lutar no chão com lâminas ou objetos pontiagudos. Técnicas de desarmamento e controle de armas. O Goshin-Kwai inclui métodos comprovados em campo para neutralizar oponentes armados. Redirecionamento da linha de tiro, movimentos que desviam armas de fogo antes de desarmar. Controle da lâmina, técnicas para dominar facas sem ser cortado. Finalização imediata após o desarme, o oponente não pode reagir ou é neutralizado. Desarme de arma de fogo, redireciona o cano e tira a arma das mãos do inimigo. Defesa contra a faca, foca em controlar o punho do agressor e contra-atacar. Armas improvisadas, uso de canetas, cintos ou pedras como armas. Esse não é um estilo para competições ou faixas coloridas, é uma máquina de guerra criada para quem precisa vencer ou morrer. Dos treinos brutais no País de Gales até as missões secretas do SAS, o Goshin-Kwai prova que, no mundo real, só a eficiência importa. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, comenta qual técnica mais te impressionou e não esqueça de se inscrever para mais conteúdos extremos aqui no Mundo Marcial. Até a próxima, e lembre-se, na rua, não há regras.